aqui nas oficinas. Abençoe cada um deles, continue abençoando a irmã Jaqueline ali, no outro auditório, que continuemos a ter todos, Pai, crescimento para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode sentar. Só alguma... Vamos cantar, né, irmãos? Vamos cantar. Só algumas orientações, irmãos. Nós vamos ter 1 hora de cada oficina, tá? E a ideia é que você anote e aproveite o máximo possível dessas oficinas. Tem um negócio na igreja multiplicadora, e aí eu vejo muito claramente, e é muito patente na vida desses 3 pastores aqui na frente. A gente não veio ensinar livros que a gente leu e fez resumos. Nós viemos ensinar princípios e falar da prática do nosso dia a dia. Então, eu sempre quis falar isso, ó. Sempre quis falar isso. Vou falar agora. Está transmitido aí? Ótimo. Você que está assistindo também, ouve aí. Não adianta nós irmos aprender com gente que não faz. Não adianta. Você vai lá e aprende teoria. Teoria é você ler um livro. Esse tipo de aprendizado precisa ser repassado por pessoas que fazem, que vivem esses princípios. E eu louvo a Deus porque nós temos 4 pessoas escolhidas por Deus para esse tempo aqui no nosso Multiplica Imperatriz, que fazem. E falo isso não só porque são amigos ou conhecidos, mas porque eu acompanho a história, tanto de vida, de ministério, como de igreja. Então nós vamos aprender com quem faz, tá bom? Não é que nem aprender a fazer bolo no YouTube, que no YouTube tudo é bonito, não é? Agora, não sei como é que sai o seu bolo, o meu saiu terrível outro dia. Terrível. Vamos ficar em pé para cantar. Eu pedi para você sentar, mas vamos ficar em pé para cantar. Estamos aí com o pastor Carlos Alberto, que vai tocar um contrabaixo bonito, novo dele, estou sabendo, né? E o Amós que vai dirigir junto com a irmã Elis. Pastor Rusto vai cantar também? Está só aí, vendo o povo entrar. Vamos cantar, tá bom? Pastor Flávio, já pode se posicionar. Depois desse cântico, nós vamos para a oficina de relacionamento discipulador. Tem um baterista crente aqui que possa nos ajudar? Um crente. É um crente. Baterista. É porque a combinação ficou complicada. Oi. Precisa ser profissional não, só crente, né? Mas vamos lá então, sem bateria mais. Já tem um baixista crente? Tá vindo o baterista? Quem é o baterista aí? Quem entrou aí? Quem é? Tá vindo de quê? De jumento. Tá vendo, Flávio? É por isso que ele me coloca depois do almoço. Entendeu? Olha, o baterista crente está subindo agora. Aí, ó. Pronto. E tem uma cópia dele ali. Vamos lá, mais. Rio de Vida. Glória a Deus. Adora ao Senhor. Deus, eu ouço a sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o eu mais quero ter da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu ouço a sua voz
posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aplauda bem forte ao Senhor, presente nessa tarde aqui. Aleluia! Pode ser mais uma? Dá mais uma? Beleza, vamos mais uma então. Tá? O Te Exalto é bom, hein? Nas palmas, você pode cantar, louvar o Senhor. Te louvarei, te bendirei, te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei, te bendirei. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. A gente vai retornar só a carga do negócio da água e do alimento aqui dentro. Você ajuda a gente, tá bom? Por favor, só para não atrapalhar nem a gente. Os zeladores estão correndo muito lá atrás. Você ajusta isso aqui. Convidar o pastor Flávio para subir aqui ao púlpito. Ele vai nos trazer essa oficina sobre relacionamento discipulador. Depois do Flávio, a gente vai ter um pequeno intervalo e depois mais um momento com o pastor Valmir aqui, que vai falar sobre a multiplicação eficaz. E depois, e concomitante, o pastor Paulo Cabral lá com a implementação da visão da igreja multiplicadora. Pessoal que veio trabalhar a questão da evangelização discipuladora de crianças, está começando agora às 15 horas lá no outro auditório.
Pastor Flávio é nosso missionário, ele é seu missionário, tá? Só não é missionário dos presbiterianos que estão aqui, tá? Mas se você quiser adotá-lo do PAN, ele recebe. Amém? Ele recebe. Mas os outros batistas, todo mundo, ele é nosso missionário. Ele coordena a visão de igreja multiplicadora em parte do Sudeste e no Sul do país. É o lugar mais complexo da gente implementar por conta das igrejas e do próprio costume do povo. Mas ele está lá lutando e batalhando e abençoando o trabalho do Senhor. E hoje eu tenho a alegria de dizer que ele é meu amigo. A gente fala aí praticamente toda semana, 2, 3 vezes. Conversamos, falamos da nossa vida, da nossa família. Eu já tive o privilégio de ir na casa dele. A casa dele é uma casa de missionários, muito acolhedora. E eu louvo a Deus por esse tempo de conhecer esse homem, que o que vai falar, ele faz. Faz com a propriedade de ter no coração a obra missionária, como um missionário deve ser. Então, está aí a oficina, Flávio Lúcio. Boa tarde, meus irmãos. Eu não preciso nem perguntar se vocês estão animados com esse boa tarde, né? Meus queridos irmãos, o negócio está feio mesmo, né? Eu não sei porque eu recebo sempre o desafio de falar após o almoço. Isso tem sido cruel comigo, meu irmão? Me ajuda aí, boa tarde. Você se lembra que está escrito lá em Mateus 28, 18 em diante? Qual é a essência da grande comissão? Você se lembra, meu irmão? Você já ouviu falar em alguma vez na grande comissão? Levante sua mão, você ouviu falar da grande comissão? Já, e o que diz lá? A essência dela. Fazer o quê? Fazer o quê? Diga para o irmão que está do seu lado aí, fazer discípulos. Diga para o irmão que está do outro lado, fazer discípulos. Vira para o irmão que está atrás de você e diga, fazer discípulos. Agora grita no ouvido do irmão que está na tua frente, fazer discípulos. Você não vai esquecer disso não, né? Em nome de Jesus, não vai não? Meu irmão, me ajuda aí com o PowerPoint, por favor. Coloca aí. Cadê meu queridão aqui? Só para a gente avançar aqui. Eu tenho 1 hora só, né, pastor Jefferson? Cadê o pastor Jefferson? Já sumiu, fugiu. Tá aí? 1 hora só, né? Então tem que parar aqui 15 para as 4. Então vamos lá. Vamos esperar o PowerPoint entrar aqui. Queridos, a essência da nossa vida nada mais é do que multiplicar discípulos. A grande comissão, ela vai nos ensinando isso nessa direção. E nessa oficina bem rápida sobre relacionamento discipulador, vou tentar trazer para você a essência do processo. Geralmente isso é um seminário com 5 palestras que a gente leva sábado o dia inteiro e termina no sábado à noite, mas você vai ter a possibilidade de 1 hora conseguir enxergar as visões gerais, e o que eu espero em nome de Jesus é que você comece saindo daqui motivado para poder aplicar aí na sua vida. Opa, volta, já vimos aqui a grande comissão, a essência dela é fazer discípulos. Vamos lá. Eu não quero fugir do PowerPoint, meu irmão, senão a gente vai para o outro lado. Então veja só, a nossa missão é multiplicação intencional de discípulos, baseada em princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. É isso que nós estamos falando no painel desde ontem. 5 princípios bíblicos com a intenção de fazer discípulos para que a grande comissão seja cumprida. Isso é igreja multiplicadora. Princípios bíblicos com a intenção da multiplicação de discípulos para que a grande comissão seja cumprida. Uma coisa bem rápida que você tem que entender sobre a grande comissão. A grande comissão é a forma mais simples, mais prática, mais objetiva de você cumprir os 2 grandes mandamentos. Quais são eles? Qual é o primeiro grande mandamento? Amar quem? E o segundo? Você ama a Deus e ama seu próximo fazendo discípulos. Toda vez que você se mover em direção a alguém, que você falar da graça discipuladora, se você começar a caminhar com as pessoas, você vai estar amando o Senhor Jesus. Então a forma mais prática da grande comissão ser cumprida na sua vida é através do discipulado, é através de você se mover em direção às multidões. Meus irmãos, eu sou prova viva de que, e posso afirmar aos irmãos, as pessoas querem Jesus. Quando você entra no supermercado, para fazer o quê? Fazer o quê no supermercado, meu irmão? Quando você entra numa farmácia, você entra para quê? Fazer o quê? Quando você vai no posto de gasolina, você vai fazer o quê? Não, tudo errado, os irmãos não entenderam nada. Quando você entra no supermercado, você vai lá para fazer discípulos. E se der tempo, você compra. Quando você vai na farmácia, você vai lá para fazer discípulos. E se você tiver um tempinho ainda, você compra o seu remédio. Quando você vai abastecer o seu carro, você vai lá para fazer
Você entendeu, meu irmão? Essa é a nossa vida, é isso que Jesus espera de mim e de você. Ah, pastor, mas eu não tenho essa facilidade, eu não tenho esse dom, eu não consigo falar com as pessoas. Meu irmão, se não tem, vai ter agora, em nome de Jesus. Porque eu e você fomos chamados para impactar as multidões. Eu e você fomos chamados para compartilhar a graça de Jesus com as pessoas. E aonde essas pessoas estão, meus irmãos? No supermercado, na farmácia, no posto de gasolina e naquela multidão que passa por você todos os dias. A pergunta é: o que você tem feito? Qual é a sua ação prática para que essas pessoas sejam impactadas com a graça de Jesus? Você tem que entender que você não está aqui para curtir a vida adoidado. Tem muito crente achando que aqui é o céu. Meu irmão, vou te desiludir nessa tarde. Aqui não é o céu. Não é. Nós não estamos vivendo aqui para satisfazer os nossos prazeres, para ter uma profissão de sucesso, para comprar minha casa, para ter meu carro zero, e não há nenhum problema com isso, meus irmãos. Mas a essência da nossa vida não é essa. Jesus nos chamou com um único propósito: multiplicarmos a graça dele nessa geração através do discipulado. Vamos lá. Os 5 princípios de igreja multiplicadora estão aqui. Nós vamos tentar abordar os 2. Tentar. Se vamos conseguir ou não, mas vamos tentar. A essência da vida discipular, ela começa com oração. Eu aprendi uma coisa na prática, que a oração te leva à vida discipular. E o fazer discípulos, o cuidar de discípulos, te leva a uma vida de oração. É um ciclo contínuo. A oração te leva a fazer discípulos. O relacionamento discipulador mantém a sua vida de oração. É um ciclo contínuo, não para. Porque para você fazer discípulos, você precisa orar, meu irmão, e orar muito. E a partir do momento que você faz discípulos, você precisa orar para manter esses discípulos no caminho do Senhor. É um ciclo contínuo. Por isso que nós vamos falar hoje mais especificamente. Agora, a pergunta, antes de a gente começar tudo isso, porque pode surgir muitas dúvidas na sua cabeça: como é que eu vivo isso? Como é que eu entro de cabeça nesse negócio? Como é que vira a chavinha lá? Você tem que responder essa pergunta: quem você é em Cristo? Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Essa pergunta você tem que responder. Para você entender que a sua missão aqui é multiplicar a graça de Deus por meio do discipulado, você precisa responder essa pergunta: quem é você em Jesus? Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? A partir daí, você vai entender o porquê você faz ou não faz. Porque, meu irmão, se eu não definir ainda, se eu não entendi quem eu sou em Cristo, ou que tipo de relacionamento eu tenho com Jesus, Jesus é alguém distante, Jesus é alguém mais próximo, você precisa entender esse processo. A partir daí, você vai compreender de uma forma mais efetiva o que é multiplicar discípulos e o que é desenvolver relacionamentos discipuladores. Eu quero apresentar alguns tipos de relacionamento aqui para você, e você vai precisar se encaixar dentro de um deles. Encaixando-se aí, você vai conseguir ter a resposta da multiplicação de discípulos ou não na sua vida. O primeiro tipo de relacionamento que a gente vê Jesus tendo é com a multidão. Então, se você olhar aqui esses 2 versículos de Mateus, diz assim: Jesus, pois, vendo a multidão, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximou-se os seus discípulos. O segundo versículo: de sorte que seguiam grandes multidões da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Jesus se relaciona com a multidão. Se você olhar para o ministério de Jesus, os 3 anos que são relatados na palavra, Jesus teve 2 tipos de relacionamento. Jesus se relacionou com seus discípulos e Jesus se relacionou com a multidão. O tempo todo, leia os evangelhos sobre essa ótica. Você vai ver o tempo todo, ou Jesus com seus discípulos, ou Jesus com a multidão. Agora, que tipo de relacionamento a multidão tinha com Jesus? Na multidão, aquilo ali, irmãos, é que está muito claro, né? Mas ali nós temos uma foto atrás da multidão. E você vai perceber o seguinte, que quando você está na multidão e você olha as pessoas na multidão, você não consegue definir muito bem quem é quem. Você vê um monte de cabecinha lá. Porque quando eu estou no meio da multidão, a minha identidade é escondida. Eu me escondo no meio da multidão. Então, se o meu relacionamento com Jesus é o relacionamento da multidão, isso quer dizer que talvez eu não conheça ainda Jesus da maneira que eu preciso conhecer. Jesus fez questão de se relacionar com a multidão, mas na multidão não tem nome. A multidão não tem identidade, é simplesmente multidão. Será que você está no meio da multidão? Jesus fez questão de se relacionar com a multidão, mas o relacionamento da multidão é um relacionamento frio. Se o vento bate para lá, a multidão vai para lá. Se o vento bate para cá, a multidão vem para cá. Não existe um posicionamento da multidão, porque no meio da multidão a gente se esconde. Não tem compromisso no meio da multidão. O segundo tipo de relacionamento que Jesus teve foi com os 70.
Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas 10, 1. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Imagine uma sala de aula com 70 alunos. Todos os alunos vão tirar nota 10? Não. Talvez no meio desses 70, existiam alguns com um compromisso maior do que outros. Talvez no meio desses 70, alguns estavam lá porque outros foram dizer: vamos lá, vamos caminhar com aquele mestre, vamos ver onde esse relacionamento vai dar. Então, Jesus começa a se relacionar com esses 70, começa a comissionar esses 70, começa a direcioná-los para a multidão. Você consegue ver a diferença do relacionamento para a multidão com os 70? Existe um abismo aqui. Na multidão, eu me escondo. No meio dos 70 eu já sou alguém, mas talvez a minha motivação não é a correta. Talvez eu não seja o aluno nota 10 no meio dos 70. Mas além dos 70, Jesus também se relaciona com os 12. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. À tarde estava ele sentado à mesa com 12 discípulos. A multidão, os 70, os 12. O relacionamento com os 12 é bem diferente. O relacionamento com os 12 é um relacionamento mais íntimo, mais próximo. O relacionamento com os 12 já gera o discipulado, já gera o conhecimento, já gera o andar junto. O discipulado, a vivência dos 12 levou aqueles homens depois a mudarem o mundo lá na frente. Mas nunca se esqueça, meus irmãos, no meio dos 12 havia um traidor. No meio dos 12. Jesus se relacionou com a multidão, Jesus se relacionou com 70, Jesus se relacionou com os 12. Onde você está aí? Conseguiu se achar já ou não? Um desse tipo de relacionamento você tem. Com certeza você tem que estar entre eles. Mas não para por aí. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Você consegue imaginar que Jesus tinha um relacionamento diferente com Pedro, Tiago e João, diferente dos 12? Veja, o momento mais íntimo, mais precioso de Jesus, ele chama esses 3 discípulos para estarem com ele orando. Então, mesmo dentro dos 12, existia um grupo menor de intimidade, de relacionamento, de busca do Senhor Jesus. Dentro dos 12, haviam 3 que possuíam um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais intenso com Jesus. Pedro, Tiago e João. Será que tem mais uma escala de relacionamento aí dentro? Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus mais amava. Quem era esse? Veja que interessante, irmãos. A multidão, os 70, os 12, Pedro, Tiago e João. Tipos distintos de relacionamentos com o Mestre. Conforme vai diminuindo o número, mais intimidade com o Senhor. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Aonde você se enquadra aqui nesse gráfico? Número 1, a multidão. Número 2, os 70. Número 3, os 12. Número 4, Pedro, Tiago e João. O número 5, João. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Meus irmãos, isso é importantíssimo você definir. Porque a partir daqui começa a construção daquilo que Jesus espera na tua vida. Porque se o seu relacionamento com Jesus é tipo da multidão, sem compromisso, sem identidade, se escondendo, você nunca vai compreender o que é multiplicar discípulos, nem o que é relacionamento discipulador. Se o seu relacionamento é como o dos 70, talvez você está sendo motivado a se relacionar com Jesus através de outras pessoas. E talvez ainda você não tenha um relacionamento profundo e íntimo. Se o seu relacionamento é como os 12, você está no caminho. E a multiplicação de discípulos já faz parte da sua vida. E aí você tem que evoluir para o relacionamento que Pedro, Tiago e João tinham. Ao ponto de chegar num relacionamento íntimo e profundo, verdadeiro, de amar Jesus sobre todas as coisas, em que ele se torna prioridade número 1 na sua vida e na sua agenda. Quer saber o quanto você ama Jesus? Olha na sua agenda da semana passada e veja quanto tempo você dedicou ao Senhor. Na sua agenda, aí no seu celular, olha lá na sua agenda. Você vai saber o quanto você ama Jesus. Nós precisamos entender
que o nosso relacionamento com Jesus, ele é íntimo, ele é profundo, ele é contínuo. E a cada dia mais, através de uma vida de oração e da leitura da palavra, nós precisamos nos aprofundar nesse relacionamento. Senão, irmãos, não vai existir nunca relacionamento discipulador, nem PGM, nem nada. Muitas vezes nós estamos travando o processo porque ainda não entendemos que precisamos ter intimidade com o nosso mestre. A multiplicação de discípulos só acontece na igreja primitiva porque aqueles homens de Deus caminharam com Jesus, entenderam o propósito de Jesus, assumiram a responsabilidade da multiplicação de discípulos e saíram proclamando o evangelho onde quer que eles estivessem. Por isso que, se você olhar a história, e aí nós não temos muito relato bíblico, mas os livros de histórias vão falar como é que os apóstolos morreram, e você vai perceber que todos eles, talvez com exceção de João, foram martirizados. Eles morreram por Jesus, eles morreram pelo evangelho. O amor deles pelo Senhor era tão grande, tão grande, tão grande, que a vida deles não era preciosa. Quando a gente vê o relato no livro de Hebreus, o Hebreus vai dizendo que viveram cristãos naquela época, das quais o mundo não era digno, e vai dizendo como é que eles morreram. Muitos foram torturados, outros foram cerrados ao meio, outros foram queimados, literalmente entregando a sua vida por amor a Jesus. A pergunta é, irmãos, que tipo de relacionamento nós temos com Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a caminhar e a viver por Jesus? Porque se eu entendo quem é Jesus, e se Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, e se eu sou uma pessoa extremamente que cumpre os mandamentos e que ama a Jesus, o multiplicar de discípulos é consequência do meu amor. Eu não preciso dizer para você, meu irmão, olha, meu irmão, vá lá abraçar a multidão, vá lá amar as pessoas, vá lá desenvolver relacionamento explorador. Eu não preciso dizer isso para você, sabe por quê? Porque o fruto do amor do Senhor no seu coração é a multiplicação de discípulos. Deixa eu avançar aqui. E aí a gente chega na oração. Eu quis trazer esse propósito, essa reflexão para a sua vida, porque se você não se achar em Cristo, nada do que eu vou falar daqui para frente faz sentido. Meus queridos irmãos, igreja multiplicadora trata de assuntos que você já ouviu dezenas de vezes. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você já viu várias e várias e várias pregações sobre esse assunto, porque não tem nada de novo aqui. Se você parar para prestar atenção, desde ontem à noite e até domingo, nós vamos estar falando sobre os princípios básicos da igreja. Não tem nada de novo. E a questão é, irmãos, por que não estamos avançando? Por que não estamos ganhando as multidões para Jesus? Por que não está acontecendo um mover de salvação e restauração como nunca aconteceu nesse país ainda? Por quê? Porque nós não entendemos quem nós somos em Cristo. Nós não entendemos ainda que tipo de relacionamento nós precisamos ter com Ele, para que esse processo se cumpra nas nossas vidas. Você entendeu? Você compreendeu o que você tem que fazer? Ótimo. A oração é a primeira forma de investimento intencional na vida do seu discípulo. Ele nem sabe ainda que vai ser seu discípulo, mas você já tem um cartãozinho alvo de oração, onde você colocou 5 nomes e você está orando pela salvação daquelas pessoas. É assim que começa o processo. Ela não sabe que ela vai ser um discípulo. Ela não sabe que ela vai ser resgatada do meio da multidão, mas você, orientado pelo Espírito Santo de Deus, já sabe quem são o nome daquelas pessoas que você está orando por elas. O caixa do supermercado, eu não sei o nome dele, mas eu vou orar por ele. A atendente lá da farmácia, eu não me lembro do nome dela, mas eu estou orando por ela. O frentista lá do posto de gasolina, não me lembro o nome dele, mas eu estou orando por ele, para que a salvação chegue na vida dele. É assim que começa, meu irmão. É assim que o processo começa. A salvação já chegou na sua vida, você já foi resgatado pelo poder do Senhor Jesus. O que você tem que fazer é multiplicar isso na vida de outros. Como é que começa? A oração. A oração é a primeira forma de investimento intencional na vida do